É assim como você ouve alguma coisa legal que a outra pessoa também ouça, para ter aquela sensação que você teve na hora que estava ouvindo aquilo. Para mim, tocar é isso. É despertar esse interesse pelo que está sendo tocado e aquela pessoa sentir um pouco do que eu sentia quando eu estava consumindo, experimentando, ouvindo aquela música. Bom, eu sou o Denis Pedroso, trabalho no James há uns 15 anos e comecei como DJ. Comecei, na verdade, incomodando como parte do público e depois virei DJ e produtor. 2001 a 2003 estava mudando a geração e o modo de consumir música. Se costumava mais a ouvir e a dançar uma sonoridade dos anos 90, dos anos 80. Ao mesmo tempo que começa a surgir ali, tem o MySpace, depois surgiu o Orkut, bem na época que eu comecei a sair e me envolver com a noite. E a gente consumia através de blog e dessas outras plataformas, músicas novas, bandas novas, artistas novos. A gente queria ouvir isso na noite. E eu passei a me envolver trazendo, literalmente, assim, na mão do DJ, CD gravado com artistas novos, porque dava para baixar música na época, mas ainda era um pouco complicado e havia uma certa dificuldade, assim. Então comecei a trazer sugestões de músicas até uma hora que se encheram o saco de mim e falaram: ué, por que você não toca? Por que não vem você mostrar essas coisas novas? Porque não necessariamente a pessoa que naquele momento estava tocando ia atrás disso, pesquisar, né? Estava tocando o que era interessante, mas numa sonoridade ainda dos anos 80, dos anos 90. E assim que começou a minha relação com a noite profissionalmente. Eu me tornei assim, DJ nessa ânsia de mostrar para as pessoas o que eu estava descobrindo através de MySpace, de blogs de música fora, e querer que as pessoas também consumissem, ouvissem, olha que legal isso, entendeu? Mas numa época, né, naquele momento em que a Quarta Rock e o James era só uma salinha, assim, não era nada muito amplo, era bar, então tinha as cadeiras, as mesas, e todo mundo com a luz acesa, sentado, o DJ no fundo, fazendo um som ambiente. Meses depois, já surgiu a possibilidade e a vontade de criar uma festa que só apresentasse música nova, que você poderia ir e só ia ouvir coisas daquela década. Como a década era recente, estou falando assim de 2004, então não tinha muita coisa. Ao mesmo tempo, tinha bastante variedade, só que de artistas desconhecidos, artistas pequenos ainda, que trabalhavam com demo, então que nem tinham álbum lançado. O projeto New Music Trust, ele começou com um CD, que foi gravado com as melhores ali de dezembro de 2004, e nesse CD ele tinha The Killers, Bravery, Strokes, Franz Ferdinand, Hives, entre outras bandas não tão conhecidas, que também não ficaram tão conhecidas. E logo depois já comecei a tocar na noite, para apresentar isso dentro da Quarta Rock. E mais um pouquinho já se tornou um projeto de festa, que eu montei, daí o trabalho de produção, né, junto com o Marco Mazarotto e a Claudinha Bukowski também, que era DJ da Quarta Rock, mas também sempre estava ligada nessas novidades. E a gente fez as primeiras edições da New Music Trust em 2005. E acho que já no final já se tornou um projeto do James, e no ano seguinte mensal, numa sexta-feira. Agora, o trabalho no James de produção foi crescendo. Ininterrupto. Começou com a New Music, daí eu me tornei DJ, aí residente do sábado, depois da sexta. Aí depois assumi a produção das sextas-feiras, aí mudou o nome da festa, foi, né, um período virou Disco Tracks, que durou 2 anos com um som mais eletrônico. Aí após isso ficou, a gente dividiu a sexta em diferentes festas, que ficou nesse formato de ter a sexta James, que tem tais festas. A minha relação com a noite começou parte do público. Então, eu comecei do outro lado, com interesse de
ouvir músicas que eu estava consumindo em casa, apresentar, né, para o DJ, para ele tocar. Então eu comecei desse lado, né? Então, e é o que me orienta até hoje, é o público. Então eu procuro entender qual que é a demanda, o que o público está consumindo, o que eles gostariam de consumir, quais são as tendências, e aonde há a abertura para, né, desenvolver esses projetos, ações, e até os sets mesmo, que vai atender essa demanda, né, essa necessidade do público, e é o que me orienta até hoje. O público, ele é o foco. Eu costumava dizer assim no início, que era menos um trabalho de DJ, porque como eu já comecei DJ, daí produtor, e eu escrevia sobre música, o lance era compartilhar. O James, quando nasceu em 98, na década de 90 tinha aquela coisa do alternativo, underground, alternativo, mainstream. Então o James nasceu com um bar de rock, né? O nome é da banda James, ou seja, então é um bar de rock para as pessoas se sentirem à vontade, conversarem, tomarem uma cerveja e ouvirem um som. Mas acho que a palavra que define, se eu pudesse escolher uma, de 98 para cá, é o acolhimento. Porque já naquela época, eu não saía nessa época, né? Eu comecei a sair em 2001. Mas já em 98 o bar estava aberto e recebia quem quisesse, né? Ouvir esse tipo de som, porque a princípio era assim. E foi se notando uma demanda, né? Que as pessoas queriam consumir, né, esse tipo de som e um lugar que elas pudessem se sentir à vontade, que não fosse mainstream. E daí isso foi chamando, e também teve, né, a internet, o acesso, como eu estava falando no início, assim, bastante banda nova, artistas novos, mas não que não existisse antes, mas que agora você tinha mais acesso, né? Era mais fácil você chegar naquela banda, naquele artista do interior, não sei de onde, e trazer isso para consumir na noite e compartilhar com as pessoas. E eu acho que isso, essa abertura também foi atingindo um público que estava, né, ligado nisso e querendo consumir não só esse tipo de conteúdo, mas também se relacionar com pessoas que estavam na mesma onda. O que define é isso, é o acolhimento, porque conforme as pessoas foram chegando e se tornando cliente do James, ela foi recebendo e servindo como um espaço de acolhimento, porque na época, em 98, você pensa, a sigla usada na época era GLS, então, o lugar que era o James não nasceu como um lugar de GLS na época, mas foi se tornando porque era um espaço que a pessoa poderia ir e ser quem ela quisesse ser, já naquela época. Só que sofria também sofria bastante preconceito, né? Porque ainda era relegado, sabe? Era um espaço em que ninguém queria que os outros soubessem que você frequentou. Enfim, né? Mudou bastante coisa de lá para cá, apesar de ainda ter bastante problema em relação a isso, mas o que não mudou é esse acolhimento, porque, de fato, sempre foi esse espaço em que as pessoas podiam ser quem elas quisessem, se expressar, consumir, dar sugestão, dialogar. A minha história no James começou assim também, né? Eu como público trazendo novidades e apresentando para os DJs tocarem, e tendo espaço aberto para eu poder me tornar DJ também, produtor. Isso é o que não mudou desde então. E como eu sou formado através disso, não tem porquê, não está dentro de mim também, dos projetos, seja de sets, né, que eu faço sets variados e projetos de festas variados, ações variadas, pensando nisso, para atender diferentes perfis de público e que se sintam acolhidos. A questão agora é todos se respeitarem, porque tem bastante perfil de público, gente diferente, o que é uma coisa maravilhosa, porque o que a gente queria era essa diversidade, né?